eu só gostaria de fazer uma breve recapitulação do que a gente discutiu na nossa última aula. A gente aprofundou bastante em alguns componentes hidráulicos, a gente falou de válvulas, né, e vários tipos de válvulas, e a gente gastou uma energia boa falando sobre válvulas de controle de pressão. E nas válvulas de controle de pressão, a gente viu que existem, na verdade, o princípio de funcionamento da válvula é o mesmo, mas da forma como ela é montada, configurada e instalada no circuito hidráulico, ela pode funcionar dessas formas diferentes aqui, que é uma válvula de segurança, a válvula de sequência, a válvula de descarga, a válvula redutora de pressão, válvula de frenagem e válvula de contrabalanço. Rapidamente, não quero aprofundar de novo, é só para isso que nós vamos precisar disso hoje. A válvula limitadora de pressão, o que ela faz é limitar a pressão máxima do meu circuito. Então, se eu tenho uma bomba que gera para mim, por exemplo, 40 bar de pressão e eu regular essa válvula a 35, tudo daqui para cima do circuito vai funcionar a 35 bar de pressão. E ela faz esse controle compensando, descarregando o excesso, né, de óleo para o reservatório. Aí, dessa forma, ela força uma redução de pressão do circuito. Tá? Bom, aqui é o funcionamento, não quero falar sobre isso agora, a gente já viu. Aqui mostra a instalação dela no circuito, ela fica entre a bomba e a válvula direcional. Então, válvula limitadora de pressão, ela limita a pressão máxima do circuito. Essa parte aqui a gente já estudou na última aula, quero passar direto aqui também. E baseado na válvula de pressão, existe a válvula de sequência. O que ela faz é comandar ou controlar a sequência de acionamento de atuadores hidráulicos. Então, por exemplo, se a gente analisar esse circuito, aqui eu tenho tanque, filtro, bomba, a válvula limitadora de pressão, que a gente acabou de revisar. Aqui eu tenho uma válvula direcional de 3 vias e 4 posições. O centro é chamado de centro aberto, está tudo aberto para o reservatório, né? E quando eu comandar essa válvula aqui através de uma solenoide, um acionamento elétrico, eu vou aplicar pressão nessa linha aqui, ó. Quando eu aplicar pressão nessa linha, essa válvula de sequência, que na verdade é uma válvula de controle de pressão, ela está fechada, então não tem passagem do óleo por aqui. Essa válvula de retenção também está fechada, mas aqui está aberto e o cilindro B começa a avançar. Quando o cilindro B avança completamente, a pressão nessa câmara traseira dele aumenta e, consequentemente, a pressão nessa linha aqui também vai aumentar, até atingir a regulagem dessa válvula controladora de pressão. Quando atingir a pressão do piloto aqui, ó, que está ajustado, essa válvula abre e provoca o avanço do cilindro A, porque o fluxo passa através da válvula de sequência. Então, o objetivo dessa válvula é de comandar cilindros em sequência sem precisar de colocar a válvula fim de curso ou chave fim de curso, etc. Tá? E é bastante utilizado também. Além disso, a gente viu a válvula de contrabalanço. Ela serve para segurar cargas em suspensão, não é para segurar, desculpa, é para controlar a descida da carga, para ela controlar de forma, descer de forma controlada e a carga não acelerar o cilindro, tá bom? Então tá aqui a válvula, ela nada mais é do que uma válvula controladora de pressão também, e o princípio de funcionamento é que quando eu aplicar pressão aqui, o cilindro começa a avançar, o peso da carga gera uma pressão aqui nessa linha, ó, que faz essa válvula fechar e o fluido começa a passar daqui para cá e o cilindro retorna. Porém, se essa carga acelerar demais a haste do cilindro, né, o êmbolo vai pressurizar mais esse óleo, essa válvula, o que ela faz? Ela vai estrangular a passagem do óleo e reduzir a pressão, né, e, consequentemente, reduzir a velocidade de acionamento. Bom, a gente viu também a válvula redutora de pressão. A aplicação dela é quando eu tenho no mesmo circuito 2 cilindros, cada um funcionando com uma pressão diferente. Então ela serve para reduzir a pressão de trecho do circuito. Se eu observar este circuito, eu vou ter este cilindro funcionando a uma pressão e esse outro cilindro aqui funcionando a uma pressão menor, porque eu tenho uma válvula redutora de pressão aqui, que provoca a queda de pressão de forma intencional, né, para esse cilindro funcionar numa pressão menor, ok? Bom, por que eu quero um cilindro funcionando a uma pressão menor? Porque aqui eu preciso de exercer menos força, não é que eu preciso, eu tenho que exercer menos força,
Porque talvez se eu aplicar uma força maior nesse cilindro, eu vou danificar um produto, um equipamento, por exemplo. Então, eu tenho um cilindro funcionando com uma força maior do que o outro. Tá? E se eu quero reduzir a pressão, é com esse objetivo, no fim das contas. Então, está aí a válvula redutora de pressão. A gente viu uma válvula de descarga também, que ela é utilizada para quando eu quero retornar um excesso de óleo, ou, na verdade, para reduzir a pressão em trecho do circuito e provocar o retorno de excesso de óleo para tanque, né? E ela pode ter operação direta, operação remota, a gente viu isso na última aula, e uma aplicação dela está aqui, ó. Eu tenho um acumulador hidráulico e eu preciso de que quando a pressão nesse trecho aqui, ó, já atingiu um determinado valor, que o acumulador hidráulico estivesse suprindo a pressão nesse trecho, o que acontece? Essa válvula ela é pilotada e ela vai descarregar toda a vazão da bomba para o reservatório, para tanque. Ela vai desviar a vazão da bomba para o reservatório. Então está aqui um exemplo. Ok? Alguma dúvida até agora? Bom, gente, se os cachorros aqui do vizinho começarem a incomodar, vocês me falam, se não conseguir ouvir, aí a gente interrompe a aula, eu mudo de local e a gente continua. Tá? Mas só se o áudio estiver difícil para vocês. Bom, vamos lá. Agora, então, vem a parte que eu gostaria da gente começar a entender e aprofundar um pouco mais, que é a montagem de circuitos hidráulicos. Os circuitos hidráulicos, gente, por natureza, eles são menos complexos do que os circuitos pneumáticos. É óbvio que existem circuitos hidráulicos muito grandes e bastante complexos, né? Mas generalizando, pelo número de componentes, simplicidade de montagem, etc., o circuito pneumático a gente acaba sendo, até pelo custo também, você consegue implementar o circuito mais do que o hidráulico, é mais fácil. Consequentemente, ele acaba ficando mais complexo pela natureza da requisição da própria máquina também. Bom, para a gente entender o circuito hidráulico, né, a gente tem que entender o seguinte, que ele começa onde? Ele começa reservatório e bomba. Né? Então está aqui, ó. Eu tenho meu tanque de óleo, meu reservatório, e eu tenho uma bomba. A bomba ela pode ser instalada de duas formas, igual a gente já viu, que é a bomba que fica abaixo do nível de óleo, também chamada de bomba afogada, e a bomba que fica acima do nível do óleo. Né? Essa bomba que fica acima do nível do óleo, ela tem que ter uma válvula aqui na linha de sucção, que é chamada de válvula de crivo. Tem gente que chama de válvula de pé, mas na verdade é uma válvula de retenção que quando a bomba puxa o óleo e a linha de sucção está cheia de óleo, quando você desligar a bomba, o óleo, quando ele cair de volta aqui, ó, a válvula de retenção fecha e não deixa esvaziar essa linha. Se acontecer de esvaziar essa linha, você vai precisar de iscar a bomba, ou seja, você vai ter que encher essa linha de sucção de óleo para ela poder bombear de novo, tá bom? Sempre que eu estou falando sobre isso, eu me lembro de uma vez que eu instalei uma bomba hidráulica e eu esqueci de instalar a válvula de crivo, isquei a bomba, funcionou, e quando eu desliguei a bomba, não puxava mais óleo. Eu gastei quase um dia todo para descobrir que eu tinha esquecido de instalar a válvula de crivo, né? Até eu ligar para um rapaz que trabalhava comigo, Sérgio, a bomba não, né, ele era, né, mais experiente do que eu de hidráulica, e Sérgio, a bomba não puxa o óleo, não puxa o óleo. Ele perguntou se você instalou a válvula de crivo? Aí eu, aí, mas já sabia que não tinha instalado, ou seja, coisa pequena, né? Mas é só a curiosidade mesmo. Bom, gente, então tá aí. Tudo começa, então, o circuito hidráulico ele começa bomba e reservatório. Aí, bom, vamos pensar agora, vamos saltar. Eu já tenho uma fonte de óleo, ou seja, uma fonte de pressão, né? E eu tenho um local para armazenar o óleo. Vamos pensar lá no meu atuador. Meu objetivo final é manipular um determinado tipo de carga, né? Eu quero fazer um movimento ou movimentar uma carga qualquer, né? Então, o princípio básico do circuito hidráulico começa aqui, olha. A bomba vai puxar o óleo do meu reservatório, jogar no atuador hidráulico, no nosso caso aqui eu estou representando através de um cilindro hidráulico, ele vai encher a câmara traseira do cilindro hidráulico e o cilindro avança. O óleo que estava aqui na câmara dianteira vai retornar para o reservatório. Básico do circuito hidráulico é esse. Mas observa que esse desenho é um desenho didático, né?
porque do jeito que está aqui, a carga só avança. Não tem como o cilindro retornar. Ok? Então, o objetivo aqui é realmente mostrar como que seria a transformação de uma energia hidráulica em uma energia mecânica linear. E da mesma forma que a gente tem energia mecânica linear, a gente pode ter também uma energia mecânica rotacional, ou, né, de rotação. Ou seja, eu quero transformar, eu preciso de um movimento de revolução e eu quero transformar a energia do escoamento hidráulico em esse movimento de rotação. Pode acontecer de duas formas, através de dois atuadores, igual a gente já viu. Um é o motor hidráulico, que ele roda continuamente sem fim aqui, não tem limite de curso. E o outro seria o atuador rotativo, que ele tem uma limitação de ângulo. Então, ele gira tantos graus para um lado e tantos graus para o outro lado. Tá? Gente, vantagem de circuito hidráulico, né? A gente já viu, falou sobre as vantagens e desvantagens da hidráulica, principalmente comparando com a pneumática, mas eu consigo ter uma reversão instantânea no circuito hidráulico. E eu consigo também ter controle de velocidade variável, eu consigo ter precisão de movimento a baixas velocidades, e isso é muito importante, coisa que a pneumática não consegue. E além da força, obviamente, né? A força é a principal característica. Mas na hidráulica, gente, a melhor maneira da gente fazer um controle de velocidade é através de uma válvula que vai desviar a parte do fluxo para o reservatório, retornar para o reservatório. Então tem uma bomba que está puxando óleo aqui, há uma vazão de 10 litros por minuto. Essa válvula que está aqui, ela vai pegar 5 litros por minuto e devolver para o reservatório. E vai jogar uma vazão de 5 litros por minuto e jogar no atuador. Então, se eu tiver uma forma de controlar quanto que eu vou desviar da válvula para o tanque, eu vou reduzir a vazão que eu estou jogando para o meu atuador. Por que não pode ser igual na pneumática, que a gente vai lá e põe uma válvula de restrição? Na verdade, pode. Na hidráulica existe essa válvula também. Mas a questão é que a gente tem que evitar esse tipo de controle de velocidade na hidráulica, porque ela gera muito calor, muito atrito, né? O óleo, ele escoa a uma pressão muito alta, e consequentemente isso, pressão alta com vazão alta, vai gerar uma alta perda de carga, aquecimento, ou seja, eu estou desperdiçando energia. Veja bem, se ao invés de eu colocar aqui uma válvula controladora de vazão igual essa, que eu estou desviando parte do fluxo, e colocasse uma válvula de estrangulamento, qual que é o impacto que nós teríamos? Bom, basicamente o impacto seria o seguinte, olha, eu tenho uma vazão que essa bomba está puxando de 10 litros por minuto. Eu vou devolver 5 e vou jogar 5 para cá. Ok, eu estou desperdiçando um pouco de energia, porque a bomba puxou uma vazão mais do que eu precisava, e está, né, 50% ela está jogando no atuador. Mas o pior seria se a gente tivesse uma tubulação aqui, ó, eu vou tentar desenhar do lado de cá. Imagina que essa tubulação está vindo da bomba, então está aqui a bomba, né, está puxando o óleo, só que aqui o que eu vou fazer? Eu vou estrangular o fluxo. Quando eu faço um estrangulamento no fluxo aqui, ó, com certeza eu vou reduzir a velocidade de escoamento, né? Eu falo o seguinte, que eu estou provocando, aumentando a resistência. Eu vou reduzir a vazão. Mas a rotação da bomba aqui, ela ainda continua girando na mesma rotação e eu vou sobrecarregar o motor elétrico da bomba, né? Vou exigir dele mais energia para vencer essa restrição. Ou seja, além da desvantagem de ter geração de atrito, sobreaquecimento do fluido e etc., eu estou retirando do motor elétrico, exigindo do motor elétrico uma potência desnecessária. Dessa forma que está representado por esse desenho aí, a gente tem uma situação que, energeticamente falando, é mais interessante, né? A situação é dessa forma que eu não estou sobrecarregando o motor elétrico da bomba. Bom, qual que seria a melhor solução em termos de eficiência energética? A melhor solução seria o seguinte, acoplada a essa bomba aqui, ó, nós temos, né, tá aqui, ó, eu tenho acoplado aqui o motor elétrico.
Esse motor é um motor trifásico, eu pego esse motor trifásico aqui, ó, ligo no inversor de frequência. Então, esse inversor de frequência, eu vou fazer um ajuste nele, né? Eu vou variar a frequência do motor elétrico, e esse motor elétrico vai variar a rotação, que consequentemente reduz a rotação da bomba, e aqui eu controlo a velocidade de acionamento do meu atuador hidráulico. Se fosse para esse circuito, funcionaria perfeitamente. O problema é que é muito comum da gente ter uma bomba que está jogando óleo para 3, 4 atuadores, para 3, 4 circuitos ao mesmo tempo. Então, aí, dessa forma, não funcionaria. Ou seja, a solução mais viável na hidráulica, para você controlar a velocidade de acionamento de um atuador, é dessa forma como está representado. Eu tenho uma válvula que vai desviar a parte do fluido para o tanque de novo. Então, essa é uma grande vantagem da hidráulica, que é a possibilidade de eu ter velocidade variável, né? E a outra vantagem que está associada a essa daí, que é a questão de alta precisão em baixo movimento, é que, como o óleo ele é incompressível, em baixas vazões, em baixíssimas vazões, ele não se comprime, né? E é diferente da pneumática, que quando você reduz a vazão, a velocidade de acionamento do atuador, consequentemente, ele vai desacelerar o atuador, obviamente, mas a pressão cai. E nesse momento, qualquer carga ou resistência mecânica que tiver para a haste do cilindro avançar, ele para. Quando ele para, a pressão começa a subir. Aí a pressão chega a um ponto que vence a resistência mecânica. Aí ele para de novo. Então, ou seja, ele fica dando solavancos de pressão. Tá? Aí na hidráulica isso não acontece por causa da incompressibilidade do óleo. Outra vantagem da hidráulica, né, é justamente a reversibilidade. Agora sim eu consigo dar reversão no meu atuador. Eu tenho a bomba, estou jogando óleo aqui numa válvula, tá? Essa válvula, o que ela está fazendo? Ela está direcionando, nesse momento aqui, o fluido para a câmara traseira do cilindro. O fluido que está na câmara dianteira, ele retorna para o reservatório por esse caminho. Só que chega um ponto que a gente faz? A gente reverte o fluxo. Agora eu jogo o óleo na câmara dianteira, o que estava na câmara traseira volta para o reservatório e o cilindro ele volta à sua posição original. Simples assim. Mas aqui acho que não tem nada de novo. A gente já estudou isso bem lá na pneumática, né? Bom, gente, então, olha só. Para a gente falar do nosso primeiro circuito hidráulico. Como é que seria esse primeiro circuito hidráulico? Seria isso daqui, ó. A composição do circuito: tanque, bomba, válvula direcional, atuador. E uma válvula limitadora de pressão entre a bomba e a válvula direcional. Então, aqui eu tenho essa válvula que vai regular a pressão máxima do meu circuito, tá bom? Aqui é a fonte de pressão, obviamente. Eu tenho uma válvula direcional. Essa válvula direcional aqui, ó, é uma válvula direcional de 4 vias. Então, eu tenho pressão tanque, atuador A e atuador B. Saída A do atuador, saída B para o atuador. Ela é de acionamento para alavanca e controle e retorno para o mola. Na hidráulica, é muito comum ter válvulas de acionamento manual por alavancas, né? Um exemplo que a gente pode citar, caminhão Munk, por exemplo, acho que seria o mais simples deles, né? Todo o acionamento do guindalto é feito através de válvulas de alavanca, né? Bom, então está aí o primeiro circuito. E esse circuito está aqui na condição de repouso, né? A gente sempre desenha o circuito na condição de repouso. Nessa condição de repouso, se a bomba estiver ligada, observa que o óleo, ó, sai da bomba, ele vai passar da conexão de P para B, entra na câmara dianteira do cilindro, que provoca o retorno. O óleo que está na câmara traseira vai estar conectado com o tanque, com o reservatório. Nessa condição, se a gente seguir o caminho do óleo aqui, ó, ele vai chegar lá na frente, ele vai encontrar uma parada, não tem para onde o óleo seguir. Então, nesse momento, a pressão começa a subir. Quando ela atinge uma determinada regulagem, essa válvula aqui abre, ó, e começa a jogar o excesso de volta para o reservatório. Ou seja, nessa condição aqui, olha, ele está mantendo uma pressão constante nesse trecho do circuito, e o excesso de óleo que a bomba está jogando, né,
que não está se movimentando, onde que ele está indo? Ele está voltando para tanque aqui. Ó. Então, é quase que um vazamento intencional. Esse vazamento intencional é que provoca a queda de pressão do circuito e mantém a pressão constante. Então, está aqui, ó, mostrando essa condição justamente. Então, observa que esse aqui foi um print que eu dei no FluidSim, quando a válvula ela está operando, né? Ela está descarregando. Observa que essa é a condição de avanço. Ó. Acionei a válvula, esse quadradinho que está aqui, ó, ele vai deslocar para a direita. Então, eu vou conectar o P com A, o cilindro avança, né? Ele vai provocar o avanço do cilindro, o óleo que está na câmara dianteira do cilindro vai voltar para o reservatório através da conexão da via B com a via T de tanque. Aí ele volta para cá. Ó. Quando o cilindro encosta lá no final do curso dele, que ele encostou e ele está segurando a carga, por exemplo, a pressão aqui nesse trecho ele vai aumentar, essa válvula aqui abre e começa a descarregar para tanque o excesso de óleo, para manter a pressão a um determinado valor. Ok? Bom, para a gente dar o comando de retorno, é isso daqui. Ó. É o mesmo circuito, né? Voltei a válvula para a posição original, o óleo, vou conectar a linha de pressão com a linha B, né? Injeto o óleo na câmara dianteira do cilindro, que estava na câmara traseira, vai voltar para o reservatório de A para T. Aí, quando o cilindro encosta completamente, essa válvula aqui opera e pega o excesso de óleo e joga de volta para o tanque. Bom, gente, circuito hidráulico simples. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Ó. Eu baixei a versão demo do FluidSim no site da Festo. É o FluidSim 5 demo, tá? E o FluidSim, essa nova versão dele, o FluidSim, na verdade, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu estou abrindo o FluidSim. Na versão de teste dele, ele me dá opções de pneumática, hidráulica e elétrica. Eu consigo montar circuito elétrico, hidráulico e pneumático, tá bom? Deixa eu habilitar o hidráulico e o elétrico e vou colocar para rodar. Quais são as versões, as limitações da versão demo? Eu baixei para a gente, eu tenho uma versão full aqui, mais antiga, mas eu baixei a versão demo para mostrar para vocês que a interface dela é bem diferente da versão antiga. Quem quiser baixar e exercitar aí nesse período aí de reta final do semestre, já mostro para vocês. A dificuldade, né, as limitações. Não deixa salvar, essa é a primeira. Nós temos também um prazo, ele fica funcionando durante 30 minutos. Depois de 30 minutos eu tenho que fechar o sistema e abrir de novo. Então eu vou fazer algumas simulações aqui com vocês e depois eu vou abrir a versão antiga, porque aí não tem essa questão de limitação de tempo. Bom, a versão antiga que eu tenho, gente, por que eu uso a versão antiga? Porque ela é uma versão que me foi dada direto pela Festo, no evento que eu participei, eles deram para alguns professores que estavam lá. Então, eu uso, né? Ela distribuiu no evento, para quem estivesse no evento, ela estava distribuindo para que era da área de educação. E a versão demo 5 dele está disponível lá para a gente baixar, né? Olha só, bem simples. Vou clicar aqui no novo projeto, ele vai abrir a tela para mim, já abre aqui com a mensagem de demo. Vamos montar um circuito hidráulico mais simples, ó. Então, aqui eu tenho atuadores, ó. Vamos começar por esse daqui, ó. Tem um atuador hidráulico, tá? Ele é um atuador de simples ação. Então, quando eu posiciono o mouse em cima do atuador, ou até se eu der 2 cliques no mouse, ó, ele já tem aqui algumas opções, né? Assim, com vários parâmetros que ele dá para nós. Eu posso alterar o nome dele, tá? A descrição, e colocar aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar o seguinte, ó, atuador A, por exemplo, ou cilindro A, né? O part number é porque eu posso colocar aqui o código de catálogo do fabricante e colocar aqui no diagrama já, né, especificando, né? Eu posso colocar a identificação, esse aqui é o atuador A. A descrição seria tipo cilindro da prensa, por exemplo. Ok?
Coloquei para mostrar a descrição e a identificação, tá? Ok, vamos dar um ok aqui. Aqui tem dimensões, né? Que o FluidSim, além dele simular funcionamento, ele simula parâmetros de engenharia. O cilindro vai dar conta de mover a carga, não vai? Ele simula tudo isso para nós, ok? Então eu posso colocar áreas do pistão, área do anel, né, ou da coroa, que já bater na área da haste. Ok, vamos dar um ok, tá lá. Então ele mostrou aqui para mim, esse é o cilindro A, cilindro da prensa, tá bom? Vou colocar agora uma válvula direcional, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Se eu pegar uma válvula direcional, mecanicamente operada, ele me dá as opções que é o seguinte, eu tenho a válvula configurável, então, por exemplo, eu posso pegar uma válvula aqui de 2 vias, ó, vou colocar aqui no trecho, só de eu colocar alinhada aqui, ele já conecta para a minha linha, tá ali, ó. Se eu der 2 cliques na válvula, aí eu consigo configurar a válvula, tá? Então, aqui eu vou falar se a válvula vai ser de acionamento hidráulico, se vai ser de acionamento pneumático. Então, por exemplo, aqui, ó, cliquei aqui, ó, em configure válvula. E vou falar o seguinte, ela vai ser uma válvula de acionamento manual, por exemplo, tá? Então eu vou colocar aqui um acionamento por alavanca, e vou colocar aqui ela retorno para o mola, Spring Returned, tá aqui, ó, e vou dar um OK, tá aí, configurei a válvula, tá bom? Mas eu tenho a opção também, eu posso deletar isso aqui, ó, no FluidSim, se eu vier nas válvulas, ele já tem algumas opções para mim, por exemplo, mecanicamente operada, já tem aqui uma válvula de 2 vias toda configuradinha. Se eu quiser uma válvula solenoide, acionamento por solenoide, ó, tá aí, ó, só trazer para cá também, tá? Aí tem os modelos de válvulas diferentes ali. Bom, eu vou deletar isso daqui, vou acrescentar aqui agora os meus, tá aqui, ó, elementos de fornecimento, né? Eu vou colocar o tanque, mas esse aqui agora não era para ter conectado, né? Deixa eu puxar a bomba primeiro, então. Ó, coloca a bomba, tá? Vou colocar também agora o tanque, tá aqui, ó. Então tem bomba e tem tanque. Vou colocar também de novo o tanque agora, que vai ser a conexão daquela válvula ali, ó. Tá aí. Bom, o circuito tá aí diretamente da forma mais simples, ok? Dei 2 cliques aqui na bomba, eu posso colocar uma série de identificações, descrição também, tá? Posso estabelecer alguns parâmetros da bomba também, né? Rotação, né? O range da bomba, de vazão também, em litros por minuto, ok? Pressão máxima, por exemplo, vou colocar uma pressão máxima da bomba de 10, vou exagerar aqui, 20 bar de pressão. Ok. Então, tá ali, ó, 20 bar de pressão. Eu vou colocar para mostrar para mim a pressão e vazão com rotação. Tá lá, ó. Beleza. Vou agora simular o circuito. Vamos simular. Ó, observa que a pressão está em megapascal, esqueci de olhar isso, tá? Mas é muito simples, é igual ao outro circuito. Acionei a válvula, estou segurando com o botão, porque tem um retorno para o mola, o cilindro avança, tirei o dedo da válvula, o cilindro não retornou. E por que o cilindro não retornou? É que eu, na verdade, eu não me atentei para isso. Eu coloquei aqui um cilindro de simples ação, e esse cilindro de simples ação, ele não tem mola. Coloquei um cilindro sem mola, simplesmente por isso. Bom, ó, mas aqui eu tenho uma vantagem que é o seguinte. Vou colocar uma força externa que ele tem que empurrar, por exemplo, está em kilonewtons, vamos pegar em newtons aqui, olha. 4 minutos, pronto. Tá lá, agora ele...
Importante, né? Por que não vai acionar? Tá vendo quando eu falei que ele simula por questão de força e tudo? A força que eu coloquei ali, ó, ela não é suficiente, a pressão não é suficiente para acionar, para comandar o cilindro, tá? Então, agora eu estou aplicando 40 newtons de força. Como eu coloquei pressão de 20 megapascal, a pressão de 20 megapascal, eu estava achando que estava colocando barra megapascal, é uma pressão baixa para acionar aquela força lá, né? Mas ok, vamos lá então, vamos fazer o seguinte, ó, vou voltar aqui, vou mudar a pressão aqui, ó, para bar, e vou deixar 20 bar de pressão. Pronto, tá aí. E vamos simular de novo. Ok, estou vencendo a força de 40 newtons. Quando eu tiro o dedo da válvula, a força, a própria carga está empurrando o cilindro de volta, né? Então, esse é um tipo de situação onde eu tenho uma força externa provocando o retorno do atuador hidráulico, do cilindro hidráulico, tá? É o circuito mais simples, ok? Bom, olha só. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui para vocês. É o seguinte. Está faltando aqui no circuito, né, um tipo de componente que é uma válvula de controle de pressão, né? Então, vou pegar aqui uma válvula de controle de pressão e vai ser a válvula mais simples, né? Vou girar essa válvula aqui. Bom, ok, então vamos lá. Agora sim. Ok. Vou conectar aqui, ó, a linha de pressão e vou conectar o tanque aqui, ó, na saída da válvula. Prontinho. Dou 2 cliques na válvula e vou falar de qualquer faixa de pressão dessa válvula. Vou selecionar aqui bar, né? Por exemplo, se eu quiser uma faixa de pressão de 15 bar, menor do que a pressão da bomba, né? A bomba vai entregar 20 bar essa válvula aqui, olha, ela vai mostrar para mim, ela vai regular uma pressão, limitar uma pressão de 15 bar, tá? Bom, deixa eu ver se eu consigo achar aqui um manômetro. Não. Ok, não tem problema. Vamos lá. Vamos simular aqui o funcionamento do circuito. A gente pode observar que na condição de repouso, olha o que está acontecendo. Na condição de repouso, a bomba já está jogando o óleo de volta para o reservatório, ou seja, essa válvula aqui, ó, ela já está operando. E é simples, por que ela está operando? Aqui eu tenho bloqueio, tá vendo? Essa válvula aqui está bloqueando. A bomba está gerando uma pressão de 20 bar. Eu regulei a válvula para 15, ela vai abrir de imediato e vai desviar todo o fluxo da bomba para o reservatório. Né? O motor está girando um vazio. Quando eu der o comando aqui para o cilindro avançar, ó, a válvula fecha e observa que no final do curso dela, ela volta a abrir. Então, deixa eu até fazer o seguinte, ó. Eu vou mudar aqui o acionamento da válvula, eu vou colocar só uma travinha aqui, ok. E vamos simular de novo. Na condição de repouso, essa válvula já está pilotando, ela está operando, então ela está desviando o fluxo todinho para tanque. Acionei a válvula direcional, o cilindro avançou, e quando ele avançou, chegou no final do curso dele, essa válvula aqui pilota de novo, ela opera de novo. Observe o seguinte, ó, ela está operando. Quando eu acionar a válvula direcional, essa válvula ela vai voltar a fechar, porque a pressão do sistema vai cair, vai ficar abaixo de 15 bar e ela fecha.
e o óleo é desviado depois para o rotuador. Enquanto ele estiver avançando, a pressão é baixa. Quando ele chega no final do curso dele, a pressão começa a subir. Aí a pressão do sistema vai para a conta. A pressão do sistema vai para o limite dessa válvula aqui, ó, que é de 15 bar. Olha lá, ó. Fechou, abriu de novo quando chega no final do curso. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Eu acho que, deixa eu fazer um teste aqui. Ó. Vou colocar um manômetro. Vou colocar esse manômetro bem aqui. Ok. De novo, tem que ajustar aqui a escala de pressão. Quero medir em bar. Ok. Bom, olha só. A bomba está gerando 20 bar. Com o sistema fechado, né, essa válvula que vai pilotar, ele vai pegar todo o excesso de óleo e está jogando para o reservatório. Está pilotando, né, o sistema está bloqueado, está fechando ali. Ó. Dei o comando aqui na válvula, a pressão caiu, né, e é 19 bar, mas tinha que dar 15, né, deve ser o ajuste dessa válvula aqui. Tem que fazer o setup dela, é por isso. A gente for fazer isso agora, vai gastar um tempo danado. Né? Tem que calibrar a válvula aqui no simulador, por isso que está dando aquela diferença lá, mas tudo bem. Bom, então, observa que é o seguinte, o que eu quero demonstrar aqui é que na condição de repouso, essa válvula está funcionando, enquanto estiver bloqueada aqui, essa válvula está abrindo e está desviando o fluxo de volta para o tanque. Quando eu acionar, a pressão vai cair, ela vai ficar abaixo de 20 bar, porque está enchendo o cilindro, né? Olha lá, 4,35 bar, está enchendo o cilindro. Quando ele encosta, volta para a pressão nominal de novo do sistema. Ok? Bom, circuito mais simples, está aí, tá? Agora eu quero fazer algumas mudanças aqui, que é o seguinte, ó. Eu vou tirar esse cilindro. Tem um outro ponto também que eu queria mostrar para vocês que é importante, que é o seguinte. Usar a válvula 3 vias para acionamento de atuador na hidráulica não é muito comum. Né? Então, deixa eu voltar aqui com o atuador. E por que não é muito comum? Pelo seguinte, a hidráulica, você tem vazões elevadas e as válvulas de 3 vias, elas são dimensionadas para vazões baixas. Então, o que é mais comum é a gente usar uma válvula direcional. Vou pegar uma válvula direcional mecanicamente operada, que é essa daqui. Agora é uma válvula de 4 vias, ó, ok? Vou conectar aqui no meu... Esse aqui não tem conexão, é justamente aqui que é o ponto que eu queria mostrar. Vou conectar aqui no tanque, ó. Bom, e como é que eu faço essa válvula funcionar como uma válvula de 3 vias para aguentar pressões mais elevadas, né? Eu posso simplesmente aqui, ó, bloquear essa passagem. Então vamos analisar como é que fica o circuito agora. Aciona aqui o cilindro, avança, e daqui, ele, de novo, faltou a carga, né? Vou colocar aqui 50 newtons, ok? Avança. Newtons, ok, agora vai ter que avançar. Com calma, vamos lá. Ok, vamos lá, válvula. Avança. Tirei o dedo da válvula, né? Retirei o acionamento, ele vai retornar. Então, de novo, o que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte. Eu estou usando uma válvula de 4 vias no lugar de uma válvula de 3 vias. E por que se faz isso na prática?
Porque às vezes aqui eu tenho uma vazão mais alta, uma vazão elevada, e uma válvula de 3/2 vias, ela não vai ter corpo para aguentar aquela vazão. Ou seja, essa válvula ela vai gerar uma queda de pressão, uma perda de carga muito grande no sistema. Agora, as válvulas de 4/2 vias, elas são construídas para poder aguentar a vazão do sistema. Tá? Então, é por isso que acontece. Você usa uma válvula de 4/2 vias e bloqueia uma das vias para ela funcionar como uma 3/2 vias para acionamento do cilindro hidráulico. Bom, de novo aí também, ó, a gente pode observar o seguinte. Agora, eu tenho, igual a gente já viu na teoria, eu posso ter o cilindro de simplização numa condição que, na condição de repouso, a mola está provocando um avanço do cilindro, que é esse caso, ele está, na condição de repouso, ele está completamente avançado, né? E para eu retornar o cilindro, eu tenho que inverter as conexões aqui desse circuito que eu fiz. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Ou então eu mudo o esqueminha aqui do cilindro, eu venho aqui em configuração do cilindro e vou colocar a mola na direita. Ok, né? Na condição de repouso ele está completamente recuado. Tá aqui, acionei o cilindro, ele avança, aqui o cilindro retorna. Tá certo? Beleza, então acho que o comando de cilindro de simplização a gente esgotou bastante esse assunto lá na pneumática, né? Na hidráulica, o que muda, então, em relação ao cilindro de duplação, é o seguinte, ó. Como que ficaria o circuito? Eu quero comandar agora o cilindro de duplação, né? Vou trazer um cilindro de duplação para cá, ó. O circuito mais básico é esse daqui, ó. Beleza. Tá aí o cilindro de duplação, a válvula direcional, até tirei a válvula reguladora, limitadora de pressão, que a gente vai voltar com ela daqui a pouco, tá? Dou o comando de play, o cilindro está retornando, aqui o cilindro avança, tirei o comando da válvula, o cilindro retorna. Tá? Então tá aí o funcionamento do circuito. Esse é um circuito mais simples possível, né? Eu só quero provocar o avanço e o retorno de um cilindro hidráulico, mas aí, de novo, assim, falando com vocês, que o circuito completo. Eu preciso de trazer também a válvula controladora de pressão. Tá aqui, ó. Deixa eu girar a válvula. E a questão aqui é o seguinte, gente, ó, vamos lá. Ok. Vou colocar o tanque também. Então, de novo, né, eu queria mostrar para vocês o seguinte, ó, regulei aqui, a bomba está me entregando 20 bar, só que neste trecho do circuito aqui, por exemplo, eu quero limitar a pressão, vamos voltar naquele exemplo de 15 bar, ó, e vou dar um ok. Tá bom? Vamos colocar o manômetro aqui, deixa eu mostrar um negócio para vocês, de novo, situação parecida com aquela anterior. Ok, vamos lá. Deu o comando, 19 bar. A questão é que, por que essa válvula, no caso, por exemplo, eu coloquei ali um limite de 16 bar, por exemplo, ó, 15 bar, 10 bar, e ela não consegue limitar, né, a pressão da bomba está aqui 18 bar. O que está acontecendo nesse caso? Quando a gente dá 2 cliques nessa válvula, esse aí, como é um software de simulação, e a simulação dele não é só não é uma simulação simplesmente de funcionamento, mas é uma simulação de engenharia, a gente tem que parametrizar e fazer o setup da válvula, inclusive, tá bom? Mas nós não vamos entrar nesse mérito aqui agora, não, é aquilo que eu estava mostrando para vocês agora há pouco.
Mas agora, olha, eu estou falando que o meu circuito, em termos de funcionamento, ele está completo. O que é o setup de engenharia? Eu tenho que configurar o diâmetro do cilindro, a haste do cilindro, em função da carga, quanto que é a pressão que eu preciso de exercer para movimentar a carga, aí eu regulo essa válvula, ajusto a bomba, etc. O nosso objetivo aqui agora é só entender o funcionamento, tá bom? Então, até agora, é um circuito mais simples, tá? Cilindro avança, cilindro retorna, tá aí, ó. Né? É muito comum dessa válvula aqui, ó, na configuração da válvula, dela não ser de retorno para o mola. Na hidráulica tem muito disso. Só que aqui também, o que acontece? No acionamento aqui eu vou ter o marcador de posição dela. Beleza. Está retornando, avançou, e ele fica avançado lá, mesmo eu voltar a válvula. Então eu tenho que ir lá manualmente e voltar a válvula para a posição de novo. Ok? Bom, circuito hidráulico mais simples. A gente pode observar aqui, quando eu volto aqui nas válvulas direcionais, né? Válvula de 2 vias, tem essas 2 posições, tá? E agora eu queria mostrar para vocês alguns tipos diferentes de válvulas que a gente viu nas últimas aulas. Então eu quero mostrar, vamos começar o seguinte, deixa eu deletar essa válvula aqui, ó. Eu vou começar com essa daqui, ó. Bom, o que acontece com essa válvula? Nessa condição, observa que essa é uma válvula de 3 posições. Então eu tenho a posição central, a posição da esquerda e da direita. Essa válvula também, ela tem 4 vias, né, que a gente vai precisar na hidráulica de 4 vias. E o centro dela está bloqueando todas as passagens, né? E para que serve isso? Por exemplo, olha só. O cilindro está avançando. Voltei para a posição central. Então, olha só. Retornei o cilindro. Eu quero fazer o cilindro avançar e ele está parado no meio do caminho. Está parado aqui no meio do caminho. Eu consigo parar o cilindro em qualquer posição que eu quero, mesmo que se eu colocar aqui uma força externa, vou colocar aqui uma força de 50 newtons, que eu sei que é uma força que, de acordo com as configurações do cilindro, aí vai ser o suficiente para ele avançar e retornar. Retorno o cilindro, avanço, né, o cilindro, ele está funcionando normalmente. A questão é que eu consigo agora, parei o cilindro no meio do caminho e a força está bloqueando o cilindro. Por que o cilindro ele não consegue retornar, né? O óleo não tem para onde sair. Então, o cilindro, mesmo com a carga empurrando o cilindro de volta, eu tenho uma força de 50 newtons, que é resistente ao movimento do cilindro. Nesse caso, não tem retorno para o óleo, a válvula trava o cilindro aqui. Bom, então, ou seja, esse a gente já viu que é chamado de centro fechado, tá? Nesse centro fechado, ele serve justamente para poder bloquear e travar o cilindro em determinada posição, mas existem outros centros também. Eu vou manter essa situação aqui, ó. Vamos trocar essa válvula. Deixa eu pegar aqui uma válvula. Ok, tá aqui, ó. Esse centro, né, não sei se vocês lembram, a gente estudou isso lá, é chamado de centro tipo tandem. Então, o centro tipo tandem, ele tem uma vantagem também, que é o seguinte. O que acontece aqui com o centro tandem? Na condição de repouso, a bomba vai só circular óleo de volta para o reservatório. Mas eu consigo ainda manter o cilindro parado, independente da carga estar movimentando a favor ou contra o cilindro, ele vai continuar parado. Então, é uma aplicação assim, interessante porque, primeiro que eu não estou sobrecarregando a bomba. Ela está descarregando para o reservatório. Tá? Então, ela descarregando para o reservatório, a bomba gira livre. Eu não vou sobreaquecer o óleo, em termos de
não tô estrangulando o fluxo, não estou bloqueando o fluxo. Tem a questão do consumo de energia, ok? Que é muito interessante também, tá? Ou seja, situações onde eu tenho que bloquear o movimento do cilindro. Vamos simular aqui de novo. Observe o seguinte, ó, o manômetro indicando a pressão de 0,75 bar. Por que 0,75 bar? Só a pressão atmosférica. O óleo está circulando todo de volta para o reservatório, livre. Acionei. Olha lá o que acontece. A pressão sobe até uma pressão nominal, enquanto o cilindro estava avançando, tá? Chegou no final do curso dele, a pressão subiu, a válvula começa a operar e descarregar o excesso de fluido para o tanque. Bom, deixa eu simular aqui de novo para vocês. Ó. Vamos retornar. Eu quero avançar e parar no meio do caminho. O cilindro, ele travou no meio do caminho, né? E vamos fazer o seguinte, eu vou aumentar essa força aqui para 5.000 newtons. O cilindro continua parado. É engraçado que eu não sabia dessa função aqui do fluido sim. Está indicando um excesso de pressão aqui. Ó. Vocês lembram que eu falei que essa válvula não aguenta, ela não é para esse tipo de propósito? Quando a carga é muito excessiva, aqui eu teria que usar uma válvula de retenção pilotada. Depois a gente pode até instalar uma aqui para dar uma olhada, tá bom? Então ele está indicando, ó. O cilindro está travado, mas está indicando uma sobrecarga aqui nessa linha de pressão aqui da linha de avanço do cilindro. Tá? Bom, então é isso daí. Agora deixa eu mostrar um outro tipo de válvula também, que eu vou substituir essa válvula aqui. Ó. Essa válvula, deixa eu deletar aqui e trazer essa válvula aqui. Tá aí. Ó. Bom, observa que a linha de pressão está bloqueada, mas o A, o B e o tanque está voltando tudo para o A, o B e o tanque está tudo conectado, ou seja, todo o fluido que está armazenado aqui está voltando para o reservatório, cara. É interessante que ele está me dando que esgotou o tempo, né? O que nós vamos ter que fazer? Ele vai fechar. Essa é uma desvantagem aqui da versão demo. Vou abrir de novo, mas rapidinho a gente constrói e eu já vou abrir na última versão dele aqui, a gente já continua a simulação lá. Porque eu quero concluir essa simulação aqui. Vou começar aqui o atuador, a válvula direcional, eu vou pegar a válvula já manualmente alterada. Eu estava falando sobre esse tipo de válvula aqui, ó. Bomba, tanque, já vou trazer um tanque para cá também que eu vou precisar. A válvula de controle de pressão. Ok, vamos colocar o manômetro aqui também, que ele está ajudando a interpretar o circuito aí. Tá aí. Não vou nem ajustar a pressão de nada, não, tá? Vamos só interpretar esse circuito. E o ponto que eu queria falar com você é o seguinte, fazendo analogia que a gente estava para ter o mesmo parâmetro do circuito anterior. Eu vou colocar aqui, deixa eu simular. Não, esqueci de fazer uma conexão aqui. Ok, vamos simular. Eu quero colocar uma carga aqui de 40 newtons, ok?
Beleza. Só ajustar aqui a escala do manômetro. Tá aí. E vamos simular o circuito. Bom, agora vai. Olha lá. Aqui o cilindro não vai avançar, porque a força ali está errada ainda. Eu quero uma força de 40 newtons. Ok. O cilindro avança. Chegou no final do curso dele, né? Continua avançado. Aqui está direcionando o fluido, etc. A linha B está conectada com o tanque. Se eu voltar para a condição de centro dele, esse chamado de centro negativo, né? Chamado também de centro aberto negativo, o que vai acontecer? Ele vai conectar a linha A com a B e com o tanque. Então, essa força de 40 newtons deve empurrar o cilindro de volta e o óleo volta para o tanque, né? Olha lá, ó, a força está empurrando o óleo de volta e ele volta tudo para o reservatório. Então, essa é uma característica. Observa que agora, comparado com a válvula anterior, que era tudo fechado e o cilindro sempre parava na posição que a gente queria, aqui não. Agora, quando eu promover o avanço do cilindro e aplicar agora, colocar a válvula na condição de centro de novo, o que vai acontecer é que a força vai empurrar o cilindro de volta. Lá. Então, voltei na condição de centro. Sempre a força está empurrando o cilindro de volta. Tá? Se eu mudar aqui para uma força bem menor, por exemplo, vou colocar aqui 5 newtons de força. Né? Vamos ver se é suficiente para vencer o atrito do cilindro. Avançou, voltei para a posição do centro. Aqui está simulando, quando eu falo que é um software de simulação de engenharia, está simulando inclusive atrito nos bancais do cilindro. Com 5 newtons, ele não retorna. Então vamos colocar 10 newtons para ver se ele consegue retornar o cilindro, a carga externa. Tá vendo? Então, é justamente isso. Olha lá, agora ele está retornando. Né? Vamos colocar 25 aqui. Ok. O cilindro avança. Voltei para a condição de centro. A carga empurra o cilindro de volta, porque eu tenho essas duas vias conectadas com o tanque. Ok? Bom, gente, então, aqui eu queria mostrar o funcionamento dessa válvula, que é uma válvula de centro aberto negativo, tá? Então, no Fluid Sim, você dá 2 cliques na válvula. Aqui tem uma possibilidade que é de configurar a válvula. Quando eu clico aqui na posição central da válvula, eu tenho N possibilidades. Ok? Então, veja bem, vamos escolher um outro tipo de centro aqui, que é muito comum. Centro aberto negativo. Deixa eu admitir um aluno aqui. Aqui. Ok, aqui o centro aberto. Né? Se eu der o play aqui, ó, na condição de repouso, está tudo conectado com o tanque agora, inclusive a bomba. Está o centro aberto. E essa é uma situação que também não é interessante para parar o cilindro. A força externa consegue promover o avanço do cilindro, o movimento dele, tá certo? Então, estou avançando o cilindro, no meio do caminho eu coloquei a válvula na posição do centro de novo, ele faz o cilindro retornar, tá bom? Ok, gente, vamos dar um stop aqui, eu vou até fechar, eu quero voltar agora para a apresentação de PowerPoint, tem mais umas coisinhas para a gente ver. Pelo menos tem 1 ou 2 tipos de circuitos que eu gosto de mostrar, para a gente continuar com a interpretação. Ok, tá aqui.
esse circuito, ele é chamado de circuito regenerativo. Bom, a gente pode observar que ele tem um negócio interessante aqui. O que ele tem de diferente é o seguinte, pode observar que eu tenho a linha de avanço e a linha de retorno, todas as duas linhas estão conectadas na linha de pressão da bomba, né? Eu não tenho nem esse na condição inicial conectado na linha de tanque de retorno. Então, olha só, se eu ligar essa bomba, né, a bomba está ligada, está pressurizando o sistema, o fluido ele vai vir aqui, ó, e vai encontrar bloqueio aqui, então aqui ele está bloqueando. Mas aqui ele libera um pouco do fluido para regular a pressão, e a outra parte do fluido ele vai entrar na câmara dianteira do cilindro e provocar o retorno. O óleo que estava na câmara traseira vai voltar para o tanque. Nessa condição de repouso, o cilindro está retornando. Quando eu der o comando para avançar o cilindro, olha o que muda, né? Na condição de... Essa aqui é a condição de repouso. Quando eu der um comando para poder fazer o cilindro avançar... Opa! Quando eu der o comando para fazer o cilindro avançar, eu vou conectar a linha P, a via P com a A. E a câmara dianteira do cilindro também está conectada com pressão. Então, veja bem, como é que vai ser? Eu vou injetar óleo aqui, na câmara dianteira do cilindro, sob pressão, e vou injetar a mesma pressão na câmara dianteira. Estou colocando pressão de cá e de cá, né? O que será que vai acontecer com esse cilindro, né? Será que ele vai avançar, ele vai recuar, ele vai ficar parado? Vou até inverter. Antes de explicar, vamos voltar para o fluid sim, vamos montar esse circuito e vamos simular lá, vamos ver o que acontece, né? É bom a gente ver as coisas na prática, né? O fluid sim, essa versão dele está muito avançada em termos de fidelidade de funcionamento do circuito, né? Vou colocar então um atuador hidráulico, tá aí, tá? Antes de seguir, eu só quero fazer um check. Vamos observar, ok? Ó, o diâmetro do pistão, né, o diâmetro do cilindro é de 16 milímetros e o diâmetro da haste é de 10 milímetros. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 20 e 10, tá? E eu vou explicar por que daqui a pouco. Vamos colocar aqui uma válvula direcional. Eu vou pegar uma válvula a gente já montou aí o circuito com ela. Tá aqui, ó. Eu vou instalar essa válvula aqui. Aliás, eu vou até fazer um negócio aqui, ó, diferente. Como é didático mesmo, né? E aqui a gente pode fazer isso. Eu já vou colocar a bomba direto aqui e vou colocar o tanque direto aqui e vou conectar esse ponto com esse aqui, ponto final. Isso daí. O que será que vai acontecer quando eu iniciar a simulação, né? O cilindro avança, o cilindro fica parado, né? O que será que vai acontecer? Vamos simular. Ó, observa que o cilindro avançou. Pô, mas eu estou colocando pressão dos dois lados do cilindro, por que ele está avançando? Alguém quer contribuir aí? Por que vocês acham que o cilindro está avançando? Se eu tenho a mesma pressão dos dois lados, eu não devia de ficar quieto, não? Ficar paradinho? O diâmetro influencia, não? Perfeito, é isso mesmo. A gente, na verdade, a área de retorno, ela é menor do que a área de avanço. Então, eu tenho na câmara traseira do cilindro, ou seja, no êmbolo, né? Eu tenho uma área maior, a força que está sendo produzida ali, ela é maior do que a força do outro lado, porque eu tenho que descontar o diâmetro da haste. Então, nessa condição, o cilindro avança, né? Bom, deixa eu dar o stop aqui. O circuito regenerativo, ele usa essa característica em benefício, né? Mas para que eu quero executar esse tipo de movimento, né?
Ele é chamado de regenerativo pelo seguinte: quando a gente aplica pressão no circuito, o óleo, eu estou injetando óleo aqui, o cilindro vai avançar. Esse óleo que está aqui na câmara dianteira do cilindro, ele volta para a linha de avanço. Então ele regenera o óleo, né? Ele pega o óleo que está na câmara dianteira e joga para a câmara traseira. A bomba faz esse trabalho, né? Por uma questão de diferencial de força, simplesmente isso. Ok? E para que a gente faz isso? Qual o objetivo de um circuito regenerativo? Ele tem algumas aplicações de fato, tá? Dentre elas, a gente pode citar o seguinte: primeiro, eu tenho um controle de movimento mais preciso. Eu tenho mais precisão de movimento, tá? Eu não corro o risco da carga acelerar o cilindro também, ok? Nessa questão aqui não tem essa possibilidade da carga, porque como o óleo ele não está voltando para tanque naquele momento, a carga ela não consegue acelerar e fazer o óleo correr mais rápido para o reservatório. Então eu consigo controlar a velocidade de avanço dela ser sempre constante, um controle preciso de velocidade de avanço e de retorno. Mas para esse circuito funcionar, obviamente que não é desse jeito, bomba direto no cilindro. Então, um circuito regenerativo mais simples é isso daqui, ó. Deixa eu puxar isso aqui para baixo. Bom, eu vou precisar do... Aqui é o seguinte. Eu vou ter que bloquear essa passagem B, essa via B da válvula. Então, eu vou selecionar aqui o bloqueio. Tá aí. Ok, está bloqueado. E vou conectar essa linha aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Então, conectei de forma que, quando eu ligar a bomba, eu já vou injetar óleo direto na câmara dianteira do cilindro. Tá? E na válvula direcional que vai fazer a reversão do fluxo aqui no cilindro. Por força do hábito, né, e por seguir a regra de montagem de circuitos hidráulicos, a gente sempre tem que colocar a válvula controladora de pressão. Então, vou trazer a válvula controladora de pressão para cá, ó. Então tá aí meu circuito regenerativo, é exatamente isso. Vamos dar um play aqui. Eu tenho pressão nessa linha, e nessa linha, acionei a válvula, o cilindro avança, retirei o acionamento da válvula, o cilindro retorna, ok? Então, de novo, né, qual que é a finalidade do circuito regenerativo? A finalidade dele, basicamente, é a gente ter controle mais preciso e constante de velocidade do cilindro. Essa é a principal aplicação dele. Bom, eu vou fechar aqui que o tempo vai zerar também. Vamos voltar para a apresentação de slides, então. Tá aí, no slide, eu até coloquei o texto aí, vou tá com vocês lá, explicando. E por que eu dobrei, né? É sempre recomendável que quando você vai usar um cilindro no circuito regenerativo, a relação entre o diâmetro da haste e o diâmetro do cilindro, o diâmetro da camisa, seja de 2:1. Ou seja, o nosso cilindro estava originalmente com 16 milímetros de diâmetro do êmbolo e 10 da haste. Eu fui lá e mudei para 20 e 10. Né? O porquê disso? É porque para a gente ter certeza que essa relação de 2:1, o diferencial de força seja o suficiente para vencer a carga e ainda vencer os atritos internos, as forças resistentes do cilindro. Tá? Senão corre o risco do cilindro não conseguir avançar, né? Porque a diferencial de força não é suficiente para vencer nem a carga, somando com o atrito. Bom, vamos continuar então. Circuito regenerativo é o que eu mostrei para vocês. Tá? Um outro tipo de circuito que eu quero mostrar também, que é chamado de sistema alta-baixa ou baixa-alta, que é o seguinte. Acontece, e isso é muito comum de acontecer, até por uma questão de economia, onde eu tenho necessidade de alta vazão e baixa vazão, ao mesmo tempo, né, em situações diferentes. Tá?
Então, eu tenho válvulas, que são válvulas, desculpa, bombas, que são bombas geminadas. Na mesma carcaça, eu tenho duas bombas diferentes. Ou seja, a bomba, ela me dá duas saídas de vazões. Na verdade, é uma bomba com dois rotores. E a saída da bomba, eu tenho duas saídas, uma de alta vazão e outra de baixa vazão. Isso é muito útil em sistemas onde que eu posso ter necessidade de alta vazão ou baixa vazão. Bom, como é que seria isso na prática, né? Tá aqui, ó, a simbologia, Simbologia é essa, tá aqui o motor elétrico. Eu tenho uma bomba com duas saídas, bomba geminada, tá? Reservatório com filtro. E aqui eu tenho duas válvulas reguladoras de pressão. Uma válvula de retenção, manômetro, aqui é a saída para o circuito. Bom, a questão aqui é o seguinte. Essa válvula, essa bomba, é a bomba que vai me dar uma vazão maior, como no caso do exemplo de 170 litros por minuto. E essa bomba de cá está me dando uma vazão de 19 litros por minuto. Então, a alta vazão que eu vou ter, né? A vazão mais alta, a baixa pressão, vamos dizer o seguinte, eu vou ter então 189 litros por minuto. Bom, mas como é que seria? A gente vai diferenciar então o funcionamento do circuito em dois cenários: alta pressão e baixa pressão, tá bom? Vamos analisar a baixa pressão, né? Então, baixa pressão, o funcionamento é o seguinte: quando eu falo baixa pressão, lembra que eu falei com vocês, né? A gente já falei isso em aulas passadas. Baixa pressão, eu posso ter alta vazão. Quando eu preciso de pressão mais alta, eu vou ter que reduzir a vazão, porque a energia, a potência disponível no sistema é sempre a mesma. Então, quando eu estiver operando a baixa pressão, significa que eu posso dar maior vazão, né? O meu atuador vai me movimentar com mais velocidade. Então, nesse caso, eu tenho essa bomba operando, né? As duas estão operando, obviamente. Essa válvula aqui está fechada e essa válvula aqui também está fechada. Então, nessa condição, eu vou somar a vazão dessa bomba com a vazão dessa bomba. Então, eu tenho duas bombas em paralelo. Ok? Bom, duas bombas em paralelo, eu vou somar as duas vazões, então eu tenho 189 litros por minuto aqui. Por que essas duas válvulas estão fechadas? Porque a carga... deixa eu fazer um negócio aqui para ilustrar que vai ficar melhor. Imagina, por exemplo, aulas passadas a gente falou da mesa basculadora de caminhão lá da Gerdau, né? Então, aqui, eu vou ter o cilindro hidráulico. Deixa eu tentar fazer um desenho assim que vai aproximar um pouco da realidade. Está aqui um cilindro hidráulico. Esse cilindro hidráulico aqui, vai bascular uma mesa. Aqui está o pivô da mesa. E aqui tem um caminhão aqui em cima, aqui, a mesa basculadora de Divinópolis não funciona desse jeito, tá? Mas lá em Barão de Cocais é desse modelo aqui, Ou seja, eu vou aplicar pressão aqui, aqui no cilindro. Bom, a questão é a seguinte: a carga, ela exerce uma pressão hidráulica dentro do sistema, porque o cilindro, ele vai empurrar o caminhão empurra o cilindro para baixo, e esse cilindro empurra o óleo de volta no sistema e ele gera uma contrapressão, tá bom? Então, suponhamos que entrou um caminhão aqui com 15 toneladas. 15 toneladas, ele gera uma pressão tal que essa contrapressão gerada no sistema, essa carga gerada no sistema hidráulico, ele não é o suficiente para provocar a abertura nem dessa válvula, nem dessa válvula. Ou seja, é um caminhão leve, caminhão levinho. Eu posso colocar a vazão mais alta, 189 litros por minuto, para provocar o tombamento mais rápido do caminhão. Tá certo? Bom, aí suponhamos que essa pressão, esse caminhão de 15 toneladas, suponhamos que ele me gere aqui uma pressão no sistema, né? No sistema hidráulico de, vou chutar aqui, tá, gente? 75 bar. Que para essa aplicação pode ser uma pressão baixa, né? Ou não, estou chutando. Ok, só que 75 bar e eu vou, essas válvulas aqui, as duas válvulas, por exemplo, né? Eu posso ter essa válvula aqui regulada a 100 bar e posso ter essa válvula aqui regulada a 150 bar.
Olha só, agora eu passo a ter 3 estágios. Entrou um caminhão agora com 30 toneladas. Esse caminhão com 30 toneladas, ele vai me gerar uma pressão no sistema de 105 bar, chutando. Com 105 bar, essa válvula aqui abre, ó, e começa a descarregar um pouco da vazão do sistema para a linha, para tanque. Ou seja, eu vou reduzir a pressão, manter a pressão, reduzir a vazão, porque eu estou tirando parte da vazão dessa bomba e jogando para o sistema. Consequentemente, eu vou ter a possibilidade de ter a operação em pressões maiores. Mas como pressão maior? Porque agora eu tenho outra bomba operando de cabo. Mas ainda eu posso ter um outro estágio, onde que entrou um caminhão agora com 45 toneladas, e esse caminhão de 45 toneladas está me gerando uma pressão de 155 bar. Com 155 bar, eu vou abrir essa válvula aqui agora, eu tenho as duas operando, tá? Mas observa o detalhe, gente, observa o detalhe aqui que é o seguinte, ó. Essa bomba, ela não descarrega para cá, ó. Ela vai descarregar só para cá, por causa da válvula de retenção. Bom, nesse caso, de novo, eu começo a reduzir a vazão das bombas, e a redução da vazão me gera a possibilidade de ter pressões mais elevadas. Tá? Então, observa que eu parti de uma situação de 75 bar operando o sistema, as duas válvulas fechadas, para uma operação com, por exemplo, 100 bar, e outra operação com 150 bar. Então, o funcionamento desse circuito é esse, né? A ideia é a gente ter, nesse caso, eu posso ter 2 ou 3 pressões intermediárias, dependendo dos ajustes que eu faço na válvula. Eu posso ajustar, por exemplo, também as duas válvulas aqui, ó, tanto essa válvula quanto essa válvula de cá, eu posso ajustar na mesma pressão. Aí as duas vão abrir ao mesmo tempo. Ou posso ter 2 estágios intermediários, além da pressão, abaixo da pressão de operação. Tá, então, aqui eu tenho um sistema básico de operação a alta pressão e operação a baixa pressão, tá bom? Bom, nós vamos estudar mais circuitos, gente, mas eu queria fazer uma pausa aqui agora para a gente entender um pouco de eletrohidráulica e eletropneumática. E antes disso, eu só queria fazer uma revisão, que a gente já viu isso na pneumática, que é a representação de movimentos de atuadores, né? Existem formas diferentes da gente representar o movimento. Lá na pneumática a gente aprofundou bastante. Aqui na hidráulica eu só quero recapitular as 3 mais importantes. A primeira é através de tabela. Eu vou colocar aqui uma coluna onde eu vou mostrar as etapas do circuito, etapa 1, etapa 2, 3 e 4. Aí etapa 1, eu vou colocar aqui agora as colunas, de uma coluna para cada atuador. O cilindro A avança, o B está parado, aí o A está parado, o B está avançando, e assim por diante. Tabela é uma forma que é usada, mas não muito utilizada. A gente já viu também que uma outra representação muito utilizada é a chamada de representação algébrica, onde o sinal de positivo representa avanço e o sinal de negativo retorno. Então, o cilindro A avança, o cilindro B avança, depois o cilindro A retorna e depois o cilindro B retorna. Essa é muito utilizada, tá? Outra que é bastante utilizada é o diagrama trajeto-passo. O diagrama trajeto-passo, eu tenho um gráfico, e o funcionamento do gráfico é o seguinte: no eixo horizontal, eu vou colocar os passos, ou as etapas de acionamento do circuito. Etapa 1, etapa 2, 3, 4 e 5. No eixo vertical, eu vou colocar a condição do cilindro, né? O movimento dele. 0 indica recuado e 1 indica avançado. Então, eu tenho cilindro recuado e cilindro avançado. Tá bom? Bom, é só para a gente ter uma revisão que a gente vai montar alguns circuitos com talvez mais de um atuador, e eu queria mostrar isso para vocês justamente dentro da eletrohidráulica e eletropneumática. Que é o seguinte, agora deixa eu abrir o Fluidsim de volta. Só que agora eu quero abrir o Fluidsim, mas na versão 3.6, que aqui não tem tempo de expirar, e eu vou fazer isso direto na pneumática aqui, ó. Que é a mesma interpretação
para a hidráulica. Está aqui a biblioteca de componentes, ok. Vamos começar o seguinte, gente. Vamos começar com o mais básico, como que seria o acionamento elétrico, né? Vou colocar aqui um cilindro de simples ação, retorno por mola, vou trazer uma válvula direcional de 2 vias aqui, ó. Tá aqui. Ok? Bom, como é pneumática, lembra o seguinte, a pneumática não tem reservatório, então o número 3 ele vai ser escape para a atmosfera. Eu vou precisar de colocar a minha fonte de pressão, tá? E vou colocar aqui também uma unidade de tratamento de ar, tá aqui, ó. Bom, circuito mais simples. Tá aí o circuito. Pronto. Eu vou configurar essa válvula aqui agora. Só para recordar rapidamente. Vou colocar aqui um botão e retorno por mola. Ok. Tá pronto meu circuito pneumático. Avança, retorna. Tá aí, ó. Ok, gente? Bom, mas só que o que eu queria mostrar para vocês é como é que seria o acionamento elétrico, tanto da hidráulica quanto da pneumática. Vamos começar aqui pela pneumática primeiro. Eu vou retirar essa válvula aqui agora, de acionamento manual, porque ela não vai ser manual, ela vai ser um acionamento elétrico. Então eu vou colocar aqui, ó, pronto. Ela tem aqui um acionamento elétrico. E vou chamar, né, a etiqueta, eu tenho que chamar essa solenoide. Solenoide, a gente dá o nome para Y. Então eu vou chamar aqui, por exemplo, ó, de Y. Tá? Tá aqui a solenoide Y. E eu preciso de montar o circuito elétrico agora. Então, para montar o circuito elétrico, eu vou começar, olha, esse daqui é a representação da bobina da válvula. Quando eu aplicar tensão nessa bobina, ele vai puxar o carretel da válvula e provocar o acionamento elétrico. Então, eu coloquei aqui a solenoide, vou trazer um botão de comando para cá, ó. Ok? Vou trazer uma fonte de 24 volts e o sinal negativo de 0 volts, deixa eu achar aqui, tá aqui, ó. Vou completar o circuito elétrico, tá aqui, ó. Essa válvula aqui vai ser a Y1. Bom, vamos simular. Tá aí, ó. Observa que agora eu estou acionando o circuito elétrico. Quando eu fechar essa chave aqui, ó, eu vou provocar uma corrente elétrica. Eu vou permitir que a corrente elétrica ela saia de 24 volts, vai passar na chave, vai energizar a solenoide da bobina, ela cria um campo magnético e puxa o carretel da válvula, que faz esse acionamento de carro. Tá? Bom, então veja bem. Acho que só para ficar bonitinho aqui, ó, né? Vou chamar isso aqui da chave botão S1. Tá? Pronto. Acionei, desligou. Acionei, desligou. Então, quando eu ligar a solenoide, o cilindro avança, desliguei a solenoide, a mola que empurra o carretel da válvula de volta, o cilindro retorna. Ah, mas agora eu quero fazer um acionamento, né? Vocês vão lembrar disso, tem que dar o stop aqui, né? A gente montou um circuito onde que eu podia comandar a válvula o cilindro de 2 pontos diferentes, né? Então eu posso fazer esse comando aqui, ó. Agora eu tenho um botão S1 e um botão S2, ó. Dessa forma eu consigo acionar o meu circuito, acionar o cilindro de 2 pontos diferentes. Eu tenho um botão que é um botão, por exemplo, remoto, né, que ele vai ficar lá perto da máquina, perto do cilindro, se eu precisar de fazer algum tipo de acionamento manual, e um na mesa do operador. Então, beleza, vou simular aqui agora. Aqui faz o cilindro avançar, e aqui faz o cilindro avançar também. Ó. Dos 2 pontos eu faço o cilindro avançar. Tá certo? Então, vocês lembram essa válvula aqui? A gente já estudou uma válvula que era a válvula OU, que faz essa função, que é justamente essa válvula aqui. Ó. Deixa eu dar o stop. Válvula OU,
a válvula OU faz esse tipo de comando elétrico. Eu resolvi o problema da válvula OU usando o circuito elétrico agora. Da mesma forma que essa daqui é a válvula OU, existe a válvula E, ou a válvula de simultaneidade, que é essa válvula aqui, ó, e eu vou montar o circuito elétrico que faz exatamente o que essa válvula faz. Como que seria isso? Eu vou mudar essa ligação aqui agora, ó. Deixa eu deletar isso aqui. Como que eu faço isso? A função E, né, com circuito elétrico, eu ligo as duas chaves em série. Pronto. Só que agora eu não consigo acionar as duas, né, que eu só tenho um mouse. Eu vou ter que mudar esse botão para um botão com trava. Ok, vou chamar esse camarada aqui de S0, então, S0. Ok, olha só. Se eu acionar só o S0, não acontece nada, porque o S1 está interrompendo ainda a corrente elétrica aqui na bobina da válvula da Y1. Se eu acionar só o S1, também não acontece nada. Agora, se eu acionar o S0 e acionar o S1, aciona o circuito, ou seja, eu estou fazendo um comando de simultaneidade, não é nem simultaneidade, um comando bimanual com duas chaves elétricas. E ele faz a mesma função da válvula E. Beleza, tá aí. Essa aqui é uma demonstração que eu queria fazer para vocês também. Bom, agora olha só. Eu quero fazer uma outra coisa aqui agora. Eu posso ter uma situação que é o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu estou atuando aqui, vamos continuar com esse atuador de simplização. Eu quero que eu tenha um botão que vai fazer o cilindro avançar e outro que vai fazer o cilindro retornar. Como que eu resolveria isso? Existem algumas formas diferentes, por exemplo, se eu trouxer um contato elétrico para cá, ó, e isso é muito comum, né, nos circuitos eletrohidráulicos e eletropneumáticos, que é o seguinte, eu vou usar um relé agora. Então, eu vou usar um relé, eu vou chamar esse relé aqui de K1, vou trazer a solenoide de volta para cá, ó. Só consertar aqui. Ok. Essa minha solenoide vai ser a solenoide Y1. Então, vou dar 2 cliques aqui, ó. Y. Ok, tá lá, Y. Bom. E o que vai acontecer agora? Eu quero montar um circuito que eu vou apertar um botão, S1, vou ligar o relé K1, esse relé K1 que vai ligar a solenoide. Bom, mas por que isso, né? Numa analogia com a hidráulica, quando a gente falou que tem uma válvula pequena para acionar uma válvula que demanda uma vazão muito grande, na elétrica existe um conceito parecido. Eu posso ter uma solenoide que tem uma corrente elétrica elevada. E se eu colocar um botão para acionar diretamente aquela solenoide, esse botão ele vai ter uma vida útil muito curta, porque a corrente elétrica que vai circular por ele é maior do que a sua capacidade. Essa seria uma justificativa, tá? Mas esse circuito ele funciona assim agora. Quando eu apertar esse botão S1, eu vou ligar esse relé K1, esse relé K1 vai fechar esse contato aqui, ó, e vai aplicar 24 volts na solenoide. É o mesmo circuito que o anterior, só que é chamado de comando indireto. Olha lá, ó. Ligou, circuito avançou. Então, suponhamos que agora também eu queira executar uma função que é o seguinte. Eu aperto um botão para ligar e outro botão para desligar. Tá?
Eu vou fazer isso de uma forma mais didática. Eu vou trazer esse circuito para cá. E vou colocar mais um contato aqui agora, que é o seguinte. Eu vou conectar esse fio aqui. E esse daqui eu vou conectar aqui em cima. E vou chamar esse contato aqui de K1. O que vai acontecer? Quando eu apertar esse botão K1, eu vou energizar esse relé K1, que vai fechar aqui em cima e vai fechar de cá também. Ó. Bom, olha só. Vamos simular. Apertei o S1, tá vendo? Eu estou segurando o botão S1. E o cilindro está avançado. Quando eu tirar o botão, o dedo do botão S1, que eu estou segurando com o mouse, o que vai acontecer no circuito? Tirei. Ó, observa que não aconteceu nada, o cilindro continua avançado. Por que isso? Quando eu tirei o dedo desse botão, ele interrompeu a corrente elétrica aqui, ó, mas o contato de K1 permaneceu fechado. E a corrente elétrica está passando daqui para cá. Ó. Ou seja, o relé K1 continua ligado, esse contato continua fechado e a solenoide Y1 continua ligada. Por isso que a válvula está acionada aqui. Ó. Esse tipo de contato é chamado de contato de selo ou contato de retenção. Do jeito que eu desenhei tem um problema, porque eu não consigo mais desligar o circuito. Eu não tenho uma chave de desliga. Então a única forma de desligar seria eu cortar a energia elétrica de todo o circuito. Eu vou fazer isso aqui pausando, né, interrompendo a simulação. Para eu corrigir esse circuito, gente, nós precisamos de fazer o seguinte. Ó. Deixa eu deletar isso daqui. Eu vou pegar um botão agora, só que é um botão do tipo normal fechado. Esse botão normal fechado, na condição de repouso dele, ele está fechado. Bom, o que vai acontecer? O que acontece é que, quando eu acionar esse botão, ele vai interromper a passagem da corrente elétrica. Tá? É isso que vai acontecer. Então, agora eu vou chamar isso aqui de S0. Ok. Bom, deu play, tá rodando a simulação, vou apertar o botão S1, ó, o circuito está ligado, né? Soltei o mouse, ele está, o relé ele está selado. Por que ele está selado? Porque o contato de K1 aqui está fechado, ó, garantindo que a corrente elétrica passe por aqui até o relé de K1, a bobina dele. Ele mantém tanto esse contato fechado quanto esse de cá fechado também, ó, e a solenoide está ligada. Para eu desligar o circuito, eu vou apertar o S0. Ó. Apertei o S0, o circuito desliga, desliga a solenoide, o relé, desliga tudo, e a válvula volta para a condição de repouso. Tá aí, o circuito voltou para a condição de repouso. Bom, mas olha só, eu tenho outra possibilidade de resolver esse problema também, mudando o tipo de válvula. Oi? Elétrico seu, você pode colocar uma botoeira, um botão de emergência aí também. Poderia, a própria estaria aqui, ó, deixa eu fazer o seguinte, já que você falou, seria o seguinte, não, eu vou movimentar aqui para baixo. O botão de emergência estaria aqui, ó. Ele tem um botão com trava, né? Então, deixa eu... Tá aqui, ó, botão de emergência e botão com trava. Então, trazer para cá. Ó. Vou chamar isso aqui de SE, de emergência. Prontinho. Aí, ó, é isso aí que você está falando, né? Liguei o circuito. Eu tenho um botão de desliga, mas eu tenho um botão de emergência, que trava a máquina lá. Pronto. Né? O que acontece se eu apertar o S1 agora? Nada, porque a emergência está acionada. Está aberto aqui em cima o circuito. É isso que você estava falando? Sim, isso mesmo. Beleza. Desculpa. Olha só. Qual que seria a outra forma que eu consigo fazer a mesma função desse selo aqui, ó, mexendo nessa válvula? Eu vou pegar essa válvula aqui, ó, e vou falar que agora ela não é retorno por mola mais. Ela também vai ser acionamento elétrico do outro lado. E vou chamar esse lado de cá agora de Y2. Vou mexer em todo o circuito agora. Eu vou deletar esse camarada aqui. Esse aqui também não vou precisar dele mais. Esse aqui. Vou pensar só na funcionalidade do circuito, tá?
Vou precisar só disso aí por enquanto. E vamos incrementando. Então, eu vou trazer a válvula solenoide de volta. Vou gastar duas válvulas solenoides, que agora eu tenho Y1 e Y2. Né? Então, tá aqui, ó. Eu liguei o negativo, tá certo? Liguei aqui em cima. Eu vou precisar de um outro botão também. Eu vou trazer esse botão aqui, ó. E aqui vai ser o botão S2, ó. Então, o botão S2, ele vai ligar a solenoide Y2. E o botão S1 vai ligar a solenoide Y1. Ok, pronto. Como essa válvula não tem mola, a solenoide que eu ligar, ela fica na posição. Então, vamos lá, olha só. Eu apertei S1, o cilindro avançou. O que acontece se eu desligar a solenoide Y1? Vou tirar o dedo do mouse, a solenoide está desligada, mas a válvula, o carretel da válvula fica na última posição que você deu o comando. Então ela fica nessa posição aqui. Para eu fazer o cilindro avançar, retornar, eu vou comandar o botão S2 agora. Acionei a solenoide Y2 que faz o cilindro retornar para a condição de a válvula retornar para a condição de repouso, tá? Então faz a mesma função do contato de selo. Eletricamente fica mais fácil, né? Marco, Oi. mas aí a mola do cilindro perde a função dela? Tá, ela fica só enfeitando, então. Cara, não é que ela fica só enfeitando, né? Observa que eu não estou aplicando pressão na câmara dianteira do cilindro. É a mola que faz o cilindro retornar. Entendeu? Não, sim, entendi. É aqui, ó. Né? Acionei a pressão, o cilindro avançou, venceu a força da mola. Quando eu energizar a solenoide Y2, eu vou conectar a linha 2 com 3, que é escape. A mola empurra a haste de volta e faz o ar escapar para a atmosfera. Isso aí, ó. Bom, então o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Tem um negócio que eu queria demonstrar. Eu vou trocar esse botão aqui, ó, vou colocar por um botão de trava, para a gente fazer um experimento aqui. Ó. Aqui vai ser o S1. Pronto. Ó, acionei o botão S1, o cilindro avançou completamente. Tá avançado. O que vai acontecer se eu apertar o botão S2 e ligar a solenoide Y2? Não vai acontecer nada. Porque o carretel da válvula, ele tem o mesmo diâmetro. Então, eu estou aplicando pressão nas duas extremidades do carretel, você vai exercer a mesma força, o cilindro fica parado. Então, acionei aqui o S2, ó, ele fica na última posição. Da mesma forma que se eu inverter a situação, vamos inverter, eu vou colocar esse botão S2 aqui também como um botão com trava. Agora vamos inverter o raciocínio. Ok. Vou comandar primeiro o botão S2. O cilindro está retornado, ele continua retornado. O que acontece? Observa que essa válvula está inerte agora. O que vai acontecer se eu apertar o botão S1? Nada. Porque a válvula, o carretel da válvula vai ficar parado, sempre na última posição. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, para fazer mais sentido, deixa eu tirar esses componentes aqui, ó, e vamos usar um cilindro de dupla ação. Então, vou trazer para cá um cilindro de dupla ação. Agora eu vou precisar de uma válvula de 5 duas vias. Tá aqui, ó, válvula de 5 duas vias. Vamos configurar essa válvula aqui rapidamente. Ela é de acionamento elétrico nos dois lados. Aqui vai ser o Y1 e de cá o Y2. Linha de pressão, o escape, e de cá também escape.
Ok. E aqui acionamento do cilindro. Beleza. Vamos simular. Observa que o cilindro já está completamente recuado. Tá? Aperta o botão S2. Se eu apertar S1, não acontece nada. O cilindro continua recuado. Tá? Agora, se eu tirar o acionamento de S2 e o S1 está ligado, o cilindro avança. Ok? Bom, a gente pode até fazer o seguinte, para melhorar a simulação, eu vou trazer essa válvula aqui, ó. Eu vou controlar a velocidade de avanço do cilindro, só aqui já está bom, só para a gente fazer uma simulação aqui. Ok, olha só, o cilindro S1 está avançando. Deixa eu reduzir ainda mais a velocidade, vou colocar 15%. Ok. O cilindro S1 está avançando, né? Está lá avançando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Se eu apertar o S2 agora, também não acontece nada. Né? Observa que a válvula sempre fica na última posição que se deu o comando. Né? Agora, se eu quiser fazer o cilindro retornar, eu desligo o S1 e aciono o S2, o cilindro retorna. É isso aí. Certo? Dúvidas até agora? Vamos voltar aqui para a versão 5 do Fluid Sim. Confesso para vocês que eu nunca montei um circuito hidráulico nessa versão. Ainda estou me familiarizando com ela, mas vamos ver se a gente consegue montar um circuito hidráulico simples aqui, né, e também acionado por circuito elétrico. Vou trazer aqui o atuador, a válvula direcional, né, eu vou trazer uma válvula operada por solenoide. Não vai ter nenhuma posição que eu quero aqui. Então, eu vou colocar uma válvula configurável. Tá? Eu vou pegar uma válvula aqui de 2 vias e nós vamos configurar essa válvula. Tá aí. Ok, vou trazer também uma válvula de controle de pressão, né? Porque a gente precisa da válvula de controle de pressão sempre. Né? Eu vou trazer a bomba. E o tanque. Também vou já trazer o tanque para cá. A gente vai precisar de um aqui e outro aqui também. Ok. Tá aí o circuito. Conectar aqui também. Vou colocar o manômetro também, porque fica bonitinho. Ok, gente, então vamos lá. O circuito está quase todo montado, né? O que a gente precisa de fazer agora é determinar como que vai ser a operação da válvula. Então, eu vou abrir aqui, ó, e vou vir em configurar a válvula. Então, eu vou falar que eu preciso de uma válvula elétrica, tá? Ela vai ser elétrica do lado esquerdo, né? E do outro lado também vai ser elétrica. Ok. Então, beleza. Vou vir aqui naquela mesma linha. Vou chamar aqui de Y1 e de cá de Y2. Ok, tá aí a válvula. Bom, eu preciso de... o circuito está pronto. Né? Agora seria fazer os ajustes, setup de válvula, etc. Não vou mexer com isso agora não. Tá? Só vou mudar o manômetro para bar, porque senão eu vou ficar medindo MPa ali e em megapascal não é muito usual para nós na hidráulica, tá? Ok. Bom, o que a gente precisa agora é fazer a simbologia elétrica, tá? E simbologia elétrica é o seguinte, gente, ó. A gente, é até interessante que tem aqui no Fluid Sim? Ele tem a simbologia elétrica da IEC. A IEC é a Comissão Internacional de Eletricidade. Vários países do mundo, a grande maioria, segue a simbologia IEC de elétrica, inclusive o Brasil, a União Europeia, e alguns países, são poucos que não seguem a IEC, principalmente aqueles que usam o sistema internacional. Estados Unidos,
o Reino Unido, Inglaterra. Uma vez eu estava num projeto para Jamaica, e descobri que na Jamaica todo mundo usa sistema internacional também. Bom, mas a questão é o seguinte. Então, a ISC é a norma internacional, tá? E a norma NEMA é a norma americana, ok? A vantagem que aqui, olha, o FluidSim, eu consigo até programar PLC aqui dentro, se eu quiser. Por exemplo, Graph7 é uma linguagem de programação de PLC, tá até aqui o símbolo do PLC, ó. Né? Graph7 PLC, tá? Não é o nosso propósito, não. Bom, mas aqui é o seguinte, eu vou pegar primeiro Relés, ó, vamos começar com um circuito mais simples, eu vou colocar aqui, eu vou precisar de 2 solenoides, né, que vai ser o Y1 e o Y2, tá? Eu vou precisar de força, então eu vou colocar aqui, ó, 24 volts aqui em cima, e vou pegar o 0 volts aqui embaixo, que é negativo, já posso até ligar um negativo aqui, e esse negativo aqui também. Vou precisar também de 2 chaves, né, então, switches, operada manualmente, tá aqui, então, simbologia IEC, ó, tá aqui, então, 2 botões, né, vou conectar esse aqui, ó, e esse de cá. Ok, esse daqui eu vou falar que vai ser o Y1, e esse aqui vai ser o Y2. Vou chamar esse camarada aqui de S1, né? Só para ficar normatizado direitinho. E aqui o S2. Vamos simular para ver. Vamos ver se já está em condições de simular. Ó, ok. Observa que na hidráulica ele está me mostrando com linha cheia onde tem pressão. Na elétrica, ele está mostrando com linha vermelha onde tem tensão elétrica. 24 volts está chegando até aqui, ó. Se eu apertar o S1, o que vai acontecer? Apertei S1, liguei Y1, que é a solenoide Y1, né? Desloquei o carretel da válvula aqui, ó, e a válvula avançou. Ok? Se eu apertar o S2, eu vou acionar o Y2 de cá, vou energizar a solenoide, né? E o carretel da válvula desloca, colocando a válvula na condição de repouso. Apertei o S2, o cilindro retorna. Então tá aí, ó. S1 avança e o S2 retorna. Então, um circuito hidráulico mais simples. Deixa eu dar um stop aqui. Vamos trocar essa válvula agora. Eu quero... Não deveria ter trocado. Vamos... Ah, que bom, ele aceita Ctrl Z também. Beleza, ok, esse aqui que eu queria ver, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a hidráulica, e eu quero trazer uma válvula direcional de 3 posições, né, igual a gente já viu. Deixa eu trazer aqui, essa daqui. Olha que loucura dessa válvula. Loucura que eu falo assim, entre aspas, né? Ela tem bola, tem acionamento elétrico e tem acionamento por botão. Então, quando eu dou 2 cliques aqui na válvula, eu vou vir em configuração, acionada manualmente, acionada eletricamente, e como ela tem 3 posições, eu tenho a mola, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, que centraliza a válvula de volta, tá? Vamos colocar para rodar. Só vou mudar aqui, ó, vou chamar aqui de Y1 e de cá Y2. Esse é o tipo de centro que a gente falou que é o centro aberto negativo. Eu vou bloquear a linha de pressão e vou conectar as 2 vias do atuador no tanque. Ok, então vamos simular o circuito, que eu quero fazer uns testes aqui para mostrar para vocês. Tá lá o circuito energizado, apertei o botão S1. Ó, que interessante. Vou até voltar aqui, ó. Eu tenho que apertar o S1 e segurar, porque se eu der só um pulso no S1, ó, apertei o S1, avançou completamente. Eu estou segurando o botão S1. Se eu tirar o dedo do botão S1, o que acontece?
eu desligo a solenoide Y1, eu vou ter as molas centralizando a válvula na posição de centro dela, e a posição de centro conecta tudo com o tanque. Ok? Se eu apertar o S2, eu vou ligar o Y2, que faz o cilindro retornar. Olha lá, ó. Antes de chegar no final, eu soltei o cilindro, desculpa, o botão S2. Desliguei Y2, ele centralizou a válvula de novo. Tá? Agora, suponhamos que eu tivesse uma carga de... Vou simular aqui uma carga pequena no cilindro, de 50 newtons. Uma força de 50 newtons está empurrando o cilindro de volta, provocando um avanço do cilindro. Se eu tiro o dedo, ele volta. Por que ele está voltando? Porque eu estou desligando na solenoide Y1, as molas estão centralizando o carretel da válvula e o centro dela é centro aberto negativo, conectando para tanque. Então ele vai deslocar de volta para tanque. Então isso vale tanto para o Y2 quanto para o Y1. Ó. Avançou, e aqui vai provocar o retorno. Nem precisaria porque a própria carga está retornando. Mas veja bem, agora vamos dar um stop e vou mudar o centro dessa válvula aqui agora. Vou mudar para a válvula, o centro tipo fechado, deixa eu achar aqui. Está aqui a primeira. Ok, centro fechado. Dei o comando em S1, desliguei o botão. O que aconteceu? A carga não empurra o cilindro de volta, porque está bloqueando aqui, ó, centro fechado. Ele mantém o cilindro na posição. Dei o comando S1, ele parou de novo. Dei o comando S2, tá vendo? Então eu estou posicionando a minha máquina. Poderia ser, por exemplo, um guindalto, o comando de um guindalto hidráulico, que é um acionamento elétrico, controle remoto, por exemplo, e ainda assim acionamento manual, porque eu posso vir aqui na válvula manualmente e fazer ela avançar. Estou acionando a válvula direto na alavanca na válvula e ainda tem uma solenoide que possa acionar. O guindalto hidráulico é dessa forma. Desculpa. Os guindaltos com acionamento elétrico e manual. Né? Por exemplo, a Navale, todos os guindaltos eram com controle remoto também, além de manual, né? Mecânico. Então está aí o circuito elétrico desse circuito hidráulico. Tá? Um botão para avançar e outro botão para retornar. Esse tipo de válvula ela tem acionamento manual por botão, acionamento elétrico e centralização por mola. Se eu quiser também, eu posso, né? Essa válvula é configurável, tanto no software quanto fisicamente. Eu não quero que ela seja acionada manualmente, até por uma questão de segurança. Vai ser acionado só eletricamente. Está lá, ó. E ela é centralizada por mola. Pronto. Agora eu só consigo acionar elétrico. Né? O sistema ele me dá a opção que eu querer forçar a válvula, mas é a característica do sistema. Mas ela não tem o acionamento por botão. Só acionamento elétrico. E aqui eu estou provocando o retorno do cilindro. Ok? Bom, gente, deixa eu aproveitar esse circuito aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou voltar essa válvula. O centro dela eu quero voltar para o centro aberto. Vou pegar o centro aberto aqui, pronto. Isso vai dar certinho. É isso aqui, ó. Tá certo? Bom, aqui tem aquele problema que como eu tenho uma carga de 50 newtons na ponta da haste, eu dou o comando aqui, ó, se eu tirar, a carga empurra o cilindro de volta, tá bom? Vamos fazer um teste aqui agora. Vamos ver se vai dar certo aqui. Beleza. Quero achar uma válvula aqui. Vou colocar essa válvula aqui, ó. E vou conectar o piloto dela aqui. Vamos ver aqui, se vai dar certo aqui. O cilindro avança. Olha que interessante. Olha só.
Deixa eu mudar o zoom aqui. Ok. Não sei se vocês lembram, a gente falou na última aula dessa válvula aqui, ó. Ela é uma válvula que é utilizada para poder evitar que a carga movimente o cilindro, né? É justamente isso, a válvula de retenção pilotada. Nesse sentido aqui, ela vai permitir o fluxo passar, né? Mas no sentido contrário, ele vai bloquear. Mas você vai pensar, mas como é que o cilindro vai retornar? Simples, ele vai retornar só quando eu aplicar a pressão aqui, ó. Quando eu aplico pressão aqui, significa que intencionalmente eu quero que o cilindro retorne. Ou seja, quando eu estiver aplicando pressão na câmara dianteira, é para o cilindro retornar. Agora, se eu não estiver aplicando pressão aqui e eu tiver uma força mecânica empurrando a haste de volta, essa válvula de retenção bloqueia e não deixa o cilindro retornar. E é justamente isso daqui. Ó. A gente pode até fazer o seguinte, eu vou aumentar aquela força ali, ó, por exemplo, para 500 newtons. Olha lá. Dei o comando aqui, o cilindro avançou. Observa que ele está indicando que aqui tem pressão. Ó. Que pressão que é essa? Essa pressão é devido à força de retorno do cilindro, que está pressurizando o óleo aqui. Ó. Mas essa válvula está bloqueando, não está deixando o cilindro retornar, não. Ó, então aqui eu estou garantindo que a carga, ela sempre vai ficar na posição que eu quiser. Né? Ou seja, só vai retornar quando eu der o comando no S2, que vai pilotar o Y2, né? Pilotando o Y2, eu estou aplicando pressão aqui, ó. Aplicando pressão nessa linha, eu vou pilotar essa válvula que vai abrir e deixa o óleo voltar para o tanque, que é justamente isso daqui, ó. Agora eu estou retornando o cilindro. Tá certo? Bom, então vamos recordar. Essa válvula aqui de retenção, chamada de válvula de retenção pilotada, ela tem por objetivo garantir que o cilindro não se movimente devido a uma ação de uma força externa, que nesse caso é aplicada somente na sentido de retorno, tá bom? Se eu deletar essa válvula aqui, ó, eu volto com um problema que se eu der o comando no S1, o cilindro avança, se eu retirar o comando, a válvula cai na posição central e o cilindro retorna, ó, retorna, porque a força está fazendo o cilindro retornar, essa força de 500 newtons. Então, inclusive, eu nem preciso apertar o botão S2, se eu tirar o dedo do botão S1, ele retorna. Então, é isso daí. Tá aí o exemplo de aplicação da válvula de retenção pilotada. Vamos simular aqui de novo, só para reforçar. Ó. Ela segura a carga na posição que ela tiver. Ó. Tá lá, tá pilotando. Dá até para ver a válvula abrindo aqui, ó, nesse momento, na hora que eu apertar o botão S1. Se eu apertar o S2, eu vou aplicar pressão aqui, essa válvula vai retornar, aí o cilindro retorna. Aí, ó, pronto, retornou. Completamente. Ok. Dúvidas, gente, sobre circuito hidráulico até agora?